Olá! Vamos mergulhar direto nesta explicação visual sobre um dos contos mais épicos já forjados, literalmente forjados, na mitologia nórdica. Essa é uma história fascinante sobre ambição sem limites, espadas mágicas inquebráveis e, acima de tudo, uma traição imperdoável. Pensa só, o que acontece quando um anão super manipulador e ambicioso cria o filho corajoso, mas um tanto ingênuo, de um rei? E com um único objetivo na cabeça: matar um dragão lendário. Toda essa narrativa que a gente vai analisar hoje é, no fundo, um baita estudo sobre a ambição humana. É o contraste perfeito entre a pureza da coragem heróica e aquela influência sombria e corruptora da ganância. E só para a gente se situar, nós estamos olhando diretamente para o código-fonte original de grande parte da fantasia moderna. O herói aqui da saga nórdica, o Sigurd, é exatamente o mesmo Siegfried lá das lendas germânicas. Aquele mesmo que ficou famoso na Canção dos Nibelungos e nas óperas do Wagner, sabe? Só que a versão nórdica que vamos explorar agora é bem mais rústica e cheia de detalhes muito peculiares. O que nos leva direto à nossa primeira parte: o herdeiro e o anão. Nossa jornada começa lá embaixo, de forma bem humilde. O jovem Sigurd, que é filho de um grande guerreiro falecido chamado Sigmund, cresce meio que de favor na corte de um rei estrangeiro. Mas o tutor dele é o anão feiticeiro Regnir. Olha, o Regnir tem uma sabedoria imensa, mas a moralidade dele é bem duvidosa. Ele passa os dias literalmente buzinando no ouvido do Sigurd, zombando dele, falando tipo: como é que um príncipe aceita ser um personagem secundário, sem ouro e sem nenhum cavalo próprio? E não é que essa tática de pingar veneno na mente do rapaz funciona? Sigurd acaba exigindo uma montaria. E é aí que entra uma criatura magnífica, o cavalo Greyfell. Quando vai escolher o animal, Sigurd esbarra num velhinho, caolho e misterioso. Detalhe, esse senhor é simplesmente o deus Odin disfarçado. Odin dá a dica de ouro: testar os cavalos numa correnteza fortíssima. Greyfell é o único que aguenta o tronco. E bom, faz sentido, já que ele é descendente do Sleipnir, o mítico cavalo de 8 patas do próprio Odin. Esse é o verdadeiro pontapé inicial na jornada heróica do nosso protagonista. Com a montaria garantida, a gente avança para a parte 2, a Forja de Notung. Agora o Regnir joga as cartas na mesa. Ele revela o seu grande objetivo, que é que o Sigurd mate o dragão Fafnir. E detalhe importante, o Fafnir é, na verdade, o próprio irmão do anão, que virou um monstro por causa de um tesouro incalculável. Negócio de família é complicado, né? Sigurd topa o desafio na hora, mas precisa de uma arma à altura. O mestre anão forja algumas espadas, mas o Sigurd, frustrado porque elas parecem de brinquedo, testa as lâminas batendo com toda a força direto da bigorna de ferro maciço da forja. Resultado? Todas viram poeira, estilhaçam na hora. Fica claro que ele precisava de algo lendário. É aí que entra a Nutung, a poderosa espada do pai dele, que tinha sido estilhaçada pela lança do próprio deus Odin no passado. Sigurd implora pelos pedaços à mãe e basicamente obriga o anão, sob ameaça, a derreter tudo e criar uma liga nova. O momento em que a espada é refeita é um espetáculo com um brilho ofuscante. Sigurd pega a Nutung novinha em folha e dá aquele teste final na bigorna. O impacto é absurdo, a bigorna racha perfeitamente no meio e a espada fica sem um único arranhãozinho para contar a história. Agora sim, ele está pronto. Isso nos arrasta direto para o coração desse épico. A parte 3, a emboscada ao dragão. O material original cria uma cena que chega a ser cômica de tão contrastante. Imagina só, de um lado, o herói, radiante, transbordando coragem com aquela espada maravilhosa recém-forjada caminhando para a batalha. Do outro, o mestre dele, Regnir, suando frio de nervoso, carregando só uma velha pá enferrujada amarrada com uma cordinha toda desfiada. Sigurd até solta uma gargalhada, perguntando se ele achava que ia matar o dragão a pasadas. Mas a pá tinha uma utilidade muito específica. O tal plano perfeito do Regnir é o auge da covardia misturada com astúcia. Acontece que as costas do dragão Fafnir são invulneráveis. Então a ideia é fazer o Sigurd cavar uma trincheira bem funda no caminho que o monstro faz para beber água. O herói ficaria escondido lá embaixo e atacaria o ventre macio da criatura de baixo para cima. Mas olha o detalhe de mestre que a gente não pode deixar passar. Enquanto manda o aluno cavar a trincheira do perigo, o anão espertinho cava um buraquinho totalmente separado, coberto com folhas, seguríssimo, só para ele se esconder. E é aqui que a história original entrega uma dose maravilhosa de humor ácido. O plano do nosso grande gênio estratégico tem uma falha colossal.
Quando o dragão Fafnir passa por cima, uma escuridão total e mal cheirosa cobre os buracos. O anão tá lá, tremendo de medo na cova dele, quando de repente algo quente e mole desaba bem na cabeça dele. Ele acha que está sendo incinerado pelo fogo do dragão, entra em pânico total e começa a berrar por socorro aos deuses. Só que, alguns momentos depois, quando a luz volta, o nosso mestre do crime percebe que não era fogo coisa nenhuma. Ele estava literalmente nadando num mar de excrementos do dragão. É um choque de expectativa e realidade simplesmente hilário. Mas enquanto o anão passa por esse vexame, o clima para o Sigurd na outra trincheira é de puro terror. Como ele vai saber a hora exata de atacar no escuro total? Preso naquele buraco de terra, com um monstro colossal deslizando logo em cima dele, o herói se estica inteiro, apoiando as pernas nas paredes como se fosse uma aranha, a centímetros da barriga da fera. No breu absoluto, ele foca a audição. E aí ele ouve um som oco e pesado, igual um tambor de um navio viking. Tum-tum, tum-tum. Era o batimento cardíaco da criatura. O som vai crescendo, ficando cada vez mais alto, ecoando naquela caverna escura, ensurdecedor, mostrando exatamente o ponto fatal para o ataque. E no exato momento em que o som atinge o ápice, o golpe acontece. Com um grito visceral, Sigurd empurra a espada para cima com toda a força, rasgando a barriga do monstro com a lâmina indestrutível. O acerto é em cheio. Fafnir solta um urro absurdo que faz as paredes da caverna tremerem e desaba morto. O baque daquele bicho gigantesco caindo no chão é tão, mas tão violento que causa um tremor de terra, e o anão covarde é literalmente catapultado de dentro do buraco sujo dele. Ele sai voando pelos ares e vai parar pendurado nos galhos de um grande carvalho. Bom, a vitória física pelo menos estava garantida. Só que essa vitória passa longe de ser o fim dos problemas do nosso herói. Vamos seguir para a parte 4 e ver como a narrativa dá um cavalo de pau e sai de uma caçada clássica a um monstro para um jogo psicológico super tenso de traição. Depois que a fera morre, Regner volta e ordena que o Sigurd asse o coração do dragão. Enquanto estava ali cuidando do fogo, o jovem herói espeta o dedo na carne fervente e, por puro reflexo, leva o dedo queimado à boca. E é aí que a magia acontece. O contato com o sangue do dragão dá a ele um dom instantâneo. Ele passa a entender o que os pássaros estão falando. Olhando para as árvores, ele escuta um pequeno tordo fofocando com o pica-pau, entregando de bandeja as verdadeiras intenções do mestre. Olha lá, o pérfido anão tá com a espada do Sigurd. Ele vai usar a própria arma do herói para matar ele e ficar com o tesouro. Naquele segundo, toda a ingenuidade do Sigurd evapora. Essa nova compreensão leva a uma ação duríssima, o preço da traição. Quando o anão tenta chegar perto, o herói, que agora já está endurecido e calejado pelos perigos, pede a espada de volta dando a desculpa de que precisava cortar a carne. E assim que ele tem a Nutung em mãos, ele olha fundo nos olhos do seu preceptor e lê ali toda a ganância e a intenção de matar. Sem hesitar um único segundo, Sigurd aplica a justiça divina de forma rápida. Um golpe só e a cabeça do Regner rola pelo chão. A ameaça traiçoeira foi encerrada de uma vez por todas. Sozinho e imensamente poderoso, chegamos à parte 5, o despertar da Valquíria. O ato final da nossa análise mostra o guerreiro triunfante marchando para colher seus merecidos louros e encontrar um destino muito maior. A ascensão do Sigurd ao status de lenda incontestável acontece de forma arrebatadora. Em pouquíssimas horas, ele domina a sabedoria da natureza ao provar do coração místico, limpa o próprio caminho executando o traidor, entra na caverna iluminada pelo brilho do ouro e toma para si todo aquele tesouro absurdo. E no meio disso tudo está o Anel de Andúvari, que carrega uma maldição fatal. Montando no valente cavalo Greyfell, ele cavalga rumo aos picos da montanha Hindarfjall. Chegando lá, o obstáculo final é intimidador, uma muralha monstruosa de fogo cercando um castelo misterioso. Impávido, Sigurd guia o cavalo que atravessa as labaredas sem qualquer medo, saindo totalmente ileso do outro lado. E o prêmio dentro dessas chamas é um cenário de tirar o fôlego. Um palácio silencioso, onde os grandes salões são decorados apenas por densas cortinas de era subindo pelas paredes. Bem no centro, repousa uma figura imponente, dormindo dentro de uma armadura brilhante e dourada. Sigurd, completamente deslumbrado, usa a espada inquebrável para realizar uma cirurgia mágica e super delicada. Ele fatia as amarras de metal da armadura, revelando a belíssima Brunhilde. Ela é uma valquíria autêntica, filha de Odin, que foi presa naquele sono eterno por desobedecer ao Pai Divino. Quando ela acorda, logo compreende que apenas um herói completamente livre do medo conseguiria ter atravessado o fogo até ela.
A atração é imediata e os dois compartilham o amor deles ali, isolados e protegidos da visão do mundo pelo anel de chamas ao redor do castelo. Mas a gente fica com aquela reflexão provocativa final, né? Será que esse triunfo glorioso marca o verdadeiro Felizes para Sempre na trajetória espetacular desse guerreiro? Ou será que tudo isso é apenas o primeiro capítulo de um destino trágico, impulsionado secretamente pelo peso invisível do anel amaldiçoado de Andvari, que agora o Sigurd carrega? É uma conclusão enigmática que garante que o destino desse herói jamais perca a capacidade de nos fascinar. Muito obrigada por acompanharem mais essa expectação visual com a gente.